Olá. Nós estamos atravessando uma situação muito difícil agora. Deus tem nos dado sinais cada vez mais sólidos, mais concretos, com relação ao cumprimento do Apocalipse. Mas muitos de nós está parecendo o faraó do Egito, que Moisés ia conversar com ele para libertar o povo, mas ele endurecia o coração e não permitia. As pragas vieram e ele continuou não permitindo, com o coração fechado. Então é assim que se parece hoje muitos cristãos. As coisas estão acontecendo, mas parece que o coração está endurecido para ver. Os olhos estão fechados, não estão conseguindo olhar e entender o que a Bíblia nos ensina a respeito desses sinais. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, nesse vídeo. Trazer para você essa informação para que você pelo menos pense a respeito. Mas, se for possível, não esquece de curtir o nosso canal. Também, se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos abençoe, nos ajude a fazer esse canal crescer. As informações que eu trago aqui são muito importantes para nós cristãos que amamos a volta de Jesus. Então eu tento trazer nesse canal tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, para que ninguém seja pego de surpresa. Para começar o nosso assunto, eu quero ler com você alguns versículos e depois nós vamos continuar. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 9 a 11. A historinha do sapo que vai para uma panela é muito conhecida. Só quero te lembrar, se você esquentar uma panela, colocar água e jogar um sapo lá dentro, ele vai pular imediatamente dessa água. Mas se você colocar esse sapo na mesma panela com água fria e ir esquentando aos poucos a água, esse sapo vai acabar morrendo cozido, não vai fazer nada. Pois parece que é isso que está acontecendo com muita gente. Nós temos visto muitos filmes de ficção científica. Filmes há muitos anos, não de agora, de muitos anos, que vêm mostrando muita coisa que está acontecendo no nosso dia e nós não estamos percebendo. Já vimos muitos filmes a respeito de robôs que controlam tudo, com inteligência artificial, que tem controlado tudo, com governos mundiais, com o controle dessas pessoas. Então parece que nós nos acostumamos com isso e não estamos mais ligando, porque isso está acontecendo nos nossos dias. Mostrei também robôs inteligentes, com inteligência artificial, que foram lançados o ano passado, esse ano, e alguns que ainda serão lançados nesse ano de 2022. Também falei a respeito do computador quântico, o maior de todos, que conseguem controlar tudo e todas as pessoas no mundo. Então eu venho falando aqui nesse canal muitas coisas que estão acontecendo no nosso dia, que nós vemos olhando através dos filmes. E hoje é realidade. Muitas pessoas já perderam o emprego por causa do robô. Você talvez não esteja notando isso, que talvez o seu emprego ainda você não perdeu. Mas não está longe disso acontecer. Porque está crescendo muito os aplicativos, crescendo muito a fabricação de robôs para ficar no lugar do homem. Mas isso não é o que nós temos que prestar atenção. Tudo isso faz parte de um sistema, tudo isso faz parte de uma tentativa de chegar onde eles querem, que é o controle mundial.
A criação do chip foi uma grande invenção. Há muitos anos nós já falamos de chip. Muitas pessoas já gravaram muitos vídeos como esse que eu estou gravando a respeito desse chip. Muito já se foi falado, mas parece que cada vez mais que se fala, as pessoas estão cauterizadas. E aí começam a não olhar mais para o assunto. Não olham mais para o que está acontecendo com esse assunto. E está acontecendo coisas grandes demais nos dias de hoje, que as pessoas não estão observando. Aproveitando esse momento de pandemia, então, a coisa aumentou grandemente. A Suécia e a Itália já estão usando esse chip há muitos anos. Com a chegada da pandemia, cresceu ainda mais a quantidade de pessoas que estão implantando esse chip. Esse chip ele traz muitas novidades. Quando você sai de casa, por exemplo, é normal você esquecer chave, é normal você esquecer carteira, e na carteira está a sua identidade, está seu cartão de crédito. Então é muito normal isso acontecer. E o chip está ajudando você a não ter problema se esquecer. Porque as suas informações vão estar nesse chip e onde você chegar é fácil de coletar essas informações. As informações hoje são coletadas através de um celular ou de um aparelho como aquele que você paga as contas do cartão de crédito. O chip é lido de acordo com a aproximação. Então, na Itália, na Suécia, na Alemanha e vários outros países na Europa, a quantidade de pessoas que já implantaram esse chip é muito grande. Agora, então, com a exigência do passaporte vacinal, cresceu ainda mais as pessoas que estão implantando o chip para provar que já vacinaram. No chip já vem essa informação. Então, um número que era grande de pessoas implantadas com a chegada dessa exigência da Covid-19, ela mais que triplicou. E nós não estamos percebendo isso. O chip continua sendo implantado na mão entre o polegar e o indicador. Mas tanto faz mão direita como mão esquerda. Quem é destro, por exemplo, vai usar a mão direita. Aqueles que forem esquerdo vão usar a mão esquerda para facilitar a vida dessa pessoa. Mas é que a quantidade de gente, então, aumentou muito. A procura desse chip aumentou muito e ele ficou ainda mais barato. Para complicar um pouco mais, Bill Gates, o grande bilionário dono do Windows, ele e o genro dele abriram uma empresa para fabricar chips e estão trabalhando leis junto à ONU, junto à OMS, para conseguirem obrigar todo o planeta, todas as pessoas, a implantarem o chip que vai trazer informações a respeito de vacinas que serão obrigadas no mundo para que a pessoa apresente para entrar no lugar, para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa. E ele está trabalhando também no governo, para que o governo crie essa exigência. Ele está investindo bilhões de dólares para conseguir fazer isso. Porque ele sabe que se ele conseguir aprovar isso no mundo, olha a quantidade de pessoas para quem o chip vai ser implantado. E o chip só vem diminuindo o preço, o que facilita a entrada de muitas pessoas. Muita gente hoje pode adquirir o chip porque ele vai facilitar a vida. As pessoas estão abrindo portas, ligando o carro, entrando em redes sociais, armazenando informações, colocando cartão de crédito e tantas outras coisas no chip que facilita realmente o dia a dia. O chip, olhando para ele, é uma coisa boa. Mas nós temos que olhar além dele. O que a Bíblia fala a respeito do que está acontecendo. E os versículos que nós lemos fala da imagem da besta e fala do sinal na mão e na testa. E esse chip é colocado exatamente aí. Nós temos também hoje alguns outros modelos de chip que tá chegando, que são indolores, porque esse que está sendo implantado, eu vou te mostrando aqui alguns chips que foram implantados, ele ainda tem dor, e em alguns casos até dá infecção, mas é uma maneira hoje de se colocar. Mas já criaram, por exemplo, o chip vestível, que é uma impressão que faz no seu corpo, e esse chip já vai com rastreamento, ele já vai com um GPS instalado. Fica fácil para o computador quântico te localizar onde você estiver via satélite.
Então o que eu mais me preocupo é que isso está acontecendo e ninguém consegue ligar uma coisa com a outra. Nós estamos em um berço esplêndido, como se nada estivesse acontecendo. E isso é algo sério demais. Porque nós lemos aqueles versículos que aqueles que estiverem colocado a marca da besta vão sofrer eternamente junto com a besta. E não é isso que nós queremos, e não é isso que eu quero para ninguém. Por isso eu trago essa informação para você, essa preocupação para você. Nesse ano, por exemplo, de 2022, o bilionário Elon Musk vai começar a fazer implantes de chips no cérebro das pessoas. É uma coisa boa novamente. Ele quer fazer com que pessoas que tenham necessidades especiais também tenham uma qualidade de vida melhor do que têm vivido. É uma coisa boa, assim como o outro chip também que está sendo implantado na mão, também tem boas coisas. O diabo não vai te apresentar coisas ruins para você procurá-lo. O diabo não quer te mostrar algo que vai te destruir. Da mesma forma, ele fez isso com Eva. Ele falou para ela que ela não ia morrer. E realmente ela não morreu. Mas ela morreu espiritualmente. Você pode morrer espiritualmente. Só que com a diferença, né? A morte espiritual é aquela morte que você vai ficar longe de Deus, vivendo no inferno para sempre. Essa é a consequência de quem ouvir, de quem der ouvidos às boas coisas que o diabo tem trazido para você. E então a minha preocupação tem sido essa, de que ninguém está observando isso. Ninguém está olhando para isso. Ninguém está vendo essa coisa acontecer. E já tomou proporções mundiais. O Brasil é um dos próximos países a começar a implantação do chip. Já tem lei aprovada para isso. Já tem muitas coisas que já foram feitas na surdina aqui e nós não vimos isso acontecer. Como o produto é bom demais, a maioria vai aceitar. Boa parte vai aceitar, principalmente se for esse computador vestível que é praticamente indolor para você colocá-lo no seu corpo. Então as pessoas vão aceitar com muita facilidade. E é isso que eu preciso alertar você. Aquilo que é fácil, aquilo que é bom, aparentemente, vá para a Bíblia. Porque a Bíblia já nos informou isso há mais de 2000 anos. Vê se é isso mesmo que você tem que fazer. Às vezes vale a pena você correr o risco de não fazer. Porque é melhor correr esse risco de não fazer do que correr o risco de fazer e estarmos enganados, sermos enganados e não ter mais solução para nós. Porque quem aceitar o número da besta não vai ter mais saída. Não tem como mais surgir. Não tem como mais voltar para o caminho que é Jesus. Então eu preciso que você reflita, que você veja mais informações. Eu vou deixar aqui na descrição vários links para você também pesquisar. Não fica só me ouvindo não, vai pesquisar, vai atrás dessa informação e ajude a fazê-la conhecida para muitas outras pessoas. Ajudem as pessoas a se despertarem, a acordarem, porque algo grande está acontecendo. Sinais enormes de Deus estão aparecendo. E não podemos continuar nessa inércia, como se o assunto não fosse comigo. O assunto é sério, o que está acontecendo é sério, e a tendência é piorar. E vejam o que vai acontecer com quem tem a marca da besta, na época da tribulação. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramais sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Era isso que eu queria te falar. Eu espero que tenha sido importante para você. Que você possa crescer com essa informação. Se for possível, compartilhe também nas suas redes sociais para que outras pessoas vejam esse comentário. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.